Eu gostaria de poder compartilhar com você algo bastante interessante na leitura desse livro aqui, O Espírito de Cristo. Ele é considerado um clássico da literatura cristã. O autor é Andrew Murrow e ele vem tratando sobre o Espírito Santo de Deus. Inclusive, a base da apresentação do livro é um indispensável clássico cristão sobre espiritualidade. Mas, olha só, o prefácio, uma parte do prefácio, depois eu queria ler um pedacinho do que Andrew Murrow fala, mas ele diz o seguinte: imagine os elementos necessários para fazer um filme. O estúdio, o roteirista, o produtor, o diretor e o protagonista. Aplicando esses elementos na história da redenção, o Pai é o dono do estúdio e o roteirista. A ele toda a glória. O Filho é o produtor, porque ele é quem paga o custo. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Filho e a Igreja, cada um a seu tempo, assumem o protagonismo, e o Espírito Santo é o grande diretor. Ou seja, o Espírito Santo ele entra nesse estúdio que é o mundo, aonde tem um roteiro que é todo o princípio de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada é o roteiro e nada pode ser feito fora disso. Mas o Espírito Santo, ele é o grande diretor. E aí eu quero ler para você algo muito interessante. Ele diz o seguinte: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, numa parte do versículo 63. Ele desejava ensinar aos discípulos duas coisas. A primeira é que as palavras são sementes vivas com poder para germinar, para brotar, assegurando sua própria vitalidade, revelando sua própria natureza e provando seu poder naqueles que as recebem e as guardam em seus corações. Ele não queria que eles fossem desencorajados se não compreendessem tudo de uma vez. Suas palavras são espírito e vida. Elas não eram destinadas apenas para entendimento, mas para a própria vida. Vindas no poder do Espírito, mais altas e profundas que todo pensamento, elas penetrariam a própria raiz de nossa vida. Elas têm em si mesmas a vida divina, operando com poder a verdade que expressam, conduzindo aqueles que as recebem à experiência das palavras. A segunda, como uma consequência disso, é que suas palavras requerem uma natureza espiritual para recebê-las. Sementes precisam de um solo adequado. Deve haver vida tanto no solo quanto na semente. Não só na mente, nos sentimentos ou até mesmo na vontade. Mas a palavra deve ser conduzida através desses meios para dentro da vida. O centro dessa vida é a nossa natureza espiritual, tendo a consciência como a sua voz. Lá, a autoridade da palavra deve ser reconhecida, mas nem mesmo isso é o suficiente, pois a consciência de uma pessoa pode estar subjugada a poderes que ela não pode controlar. É o Espírito que vem de Deus, o Espírito que traz vida e, através da palavra, aplica a verdade e o poder em nós. Coisa fantástica isso. Em nosso estudo da obra do Espírito Santo, nunca é demais sermos diligentes em ganhar uma firme segurança nessa verdade. Ela nos salvará do erro. Ela nos preservará do erro de pensarmos que podemos aprender sobre o Espírito sem a palavra ou de estudarmos a palavra, desconsiderando a liderança e a iluminação do Espírito. Na Santa Trindade, a palavra e o Espírito são unidos, são um com o Pai. Não é diferente com as palavras das Escrituras inspiradas por Deus. O Espírito Santo tem comunicado através dos tempos
os pensamentos de Deus pela palavra escrita e vive agora para esse propósito em nossos corações, revelar o poder e o significado desta palavra. Ou seja, num tempo onde nós estamos separando o espírito da palavra, e às vezes o espírito é de engano, e em algum outro tempo a palavra é uma palavra distorcida. Quando o propósito de Deus é juntar o espírito verdadeiro, aquele espírito que o Senhor Jesus disse que o mundo não poderia receber, porque não entendia. Mas o Senhor disse: eu enviarei sobre vós o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Então, nós estamos hoje num tempo onde precisamos buscar essa autenticidade, o verdadeiro Espírito de Deus. Esse Espírito cuja própria Sagradas Escrituras diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito: Abba, Pai, somos filhos do Senhor. Mas em contrapartida, temos a necessidade da veracidade da palavra de Deus. Num tempo de engano, num tempo de mistura, num tempo de distorções, onde o nosso adversário, ele busca de todas as maneiras, ele não pode invalidar a verdade, mas ele pode comprometer e contaminar a verdade. Você lembra lá da passagem lá dos profetas, aonde eles estavam sentados e alguém foi servir uma mesa e infelizmente colheu o que nós chamamos de coloncíntidas ou pepinos selvagens, e sem saber que era veneno estava cozinhando para todas as pessoas, até que alguém diz: a morte na panela. Olha, nós estamos hoje num tempo onde eu acredito firmemente que existe morte na panela. Precisamos ser mais do que nunca como aqueles que são lá de Bereia, que não eram pessoas de coração duro, não, que não eram pessoas duvidosas, muito pelo contrário, elas eram tão zelosas que elas tinham como crivo, como base, como esteio, como fundamento, comparar se realmente aquilo que estava sendo pregado testificava com a palavra do Senhor. Que nós, nesse tempo, possamos deixar que o Espírito Santo de Deus seja esse grande diretor da nossa vida, estabelecendo e colocando em prática o roteiro. Toda grande filmagem, toda grande obra, ela tem que seguir exatamente o que o roteiro diz. Não pode haver improvisos. As pessoas podem improvisar no meio artístico, mas quanto a Deus, nós não estamos aqui para improvisar. Nós estamos aqui para seguir o roteiro de Deus, a palavra do Senhor, e ela é fiel e verdadeira. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus, o grande roteiro do nosso Deus Todo-Poderoso, ele há de se cumprir item por item, detalhe por detalhe, palavra por palavra. Vamos pensar nisso.